Boa noite a todos, todas que estão acompanhando as atividades da Jornada do Patrimônio de 2020. Eu sou o professor, mestre Elias Feitosa de Amorim Júnior, bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo e mestre em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu integro o grupo de especialistas que, entre dia 5 e 6 de dezembro de 2020, desenvolveram e estão desenvolvendo uma série de atividades ligadas à Semana do Patrimônio, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E a minha proposta para esta atividade é discutir alguns dos elementos, das referências da importância e legado dos trabalhos de Francisco de Paula Ramos de Azevedo, um dos mais importantes arquitetos e figura central do pensamento estético, artístico, arquitetônico dentro do contexto do final do século XIX e começo do século XX no Brasil e também na América Latina. A proposição dessa questão, né, para explorar aqui e desenvolver como uma atividade ligada ao patrimônio, é que muitos dos prédios que o próprio Ramos de Azevedo projetou e depois, mais tarde, ele não mais, mas seu escritório, que ainda continuou funcionando mesmo depois de sua morte, são peças bastante importantes do patrimônio arquitetônico histórico da cidade. Integram aí edifícios ligados ao poder público, edifícios ligados a instituições das mais diversas e que tentaram, em certa medida, na concepção de Ramos de Azevedo, oferecer uma outra paisagem urbana e arquitetônica para aquilo que era comum no cenário da segunda metade do século XIX e início do século XX. A coincidência do período de vida do Ramos de Azevedo está relacionada com a ascensão da economia cafeeira. E esse processo criou uma série de demandas que interligaram tanto a ideia de modernidade, a ideia de progresso, o próprio surgimento do movimento republicanista no Brasil se vincula a essas premissas, e o objetivo que se tinha nesse contexto, então, era redesenhar, redefinir a feição do Brasil. E a cidade de São Paulo passou por esse processo, né? Então, Ramos de Azevedo ele deixou uma marca na cidade. É claro que a cidade já mudou bastante, ganhou outras referências e situações, mas é praticamente impossível falar da história da cidade de São Paulo, da história recente, né, da história da cidade de São Paulo, sem tocar na obra do Ramos de Azevedo. Então, o meu objetivo aqui é fazer um percurso mostrando as principais obras que ele se envolveu e levantarmos algumas questões de ordem estética, de ordem estrutural, falar um pouco de cada um desses prédios que ainda que estão aí presentes em atuação, né? E com isso a gente conseguir vivenciar vamos dizer assim, a formação de de uma visão sobre a cidade, sobre o espaço urbano, sobre como lidar com questões que seriam bastante, digamos assim, cada vez mais intensas dentro de uma cidade que cresceu, cresceu, cresceu e até hoje, né, se encontra aí como a maior cidade da América do Sul, uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade em população do Brasil, e isso tem um peso bastante importante para a gente analisar
como que São Paulo se desenvolve e como que, num período, essa relação desenvolvimento da cidade, ela esteve sob a batuta, vamos dizer assim, né, do Ramos de Azevedo nesse contexto. Muito bem. Então, primeiramente, acho que o que é interessante? Nós fiz aqui uma breve nota biográfica, né, para falar um pouco aí do que foi o Ramos de Azevedo, sem, a gente não vai fazer não é uma biografia, é apenas uma nota biográfica, né? E aí o que acontece? O Ramos de Azevedo, ele nasceu em 1851 na cidade de Campinas. Então ele é campineiro de origem e, vindo de uma família de condições muito bem estruturadas, ele foi estudar na Europa e estudou na Bélgica, na Universidade de Gand. E lá se formou engenheiro arquiteto. Hoje, dentro do cenário acadêmico brasileiro, são duas carreiras distintas, né? Mas nesse contexto não necessariamente o era, né? Então ele tem essa formação de engenheiro arquiteto, que aliás se a gente for observar na história da própria arquitetura, isso também vai estar intrínseco à própria formação que existiu no período colonial, para nós aqui, que bem, enfim, as pessoas iam lá para Portugal para estudar, e depois, no período joanino, a partir de 1808, quando Dom João, príncipe regente, se estabelece no Brasil e ele cria uma escola de engenharia, que é o Instituto Militar de Engenharia, o IME, no Rio de Janeiro, a formação que se dava era justamente de um engenheiro arquiteto militar, né? A diferença é que, no caso aqui do Ramos de Azevedo, a formação que ele recebeu foi de um engenheiro arquiteto civil. Então, ele se formou na Bélgica, dentro desse contexto aí da Europa, da Belle Époque, né, que estava ali no início da sua efervescência. Trouxe todo esse arcabouço teórico, metodológico, estético da Europa do último quartel ali do século XIX para o Brasil e abriu seu escritório na sua cidade natal, em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Chegou a fazer uma série de propostas para a cidade, que ainda assim existem ainda algumas referências que estão lá. Então, por exemplo, a conclusão da Catedral Metropolitana de Campinas, a construção do prédio que hoje é a Casa de Saúde de Campinas, né, o antigo Circolo Italiano Uniti, né, que era um espaço ligado à comunidade italiana radicada lá na cidade de Campinas, e também a Escola do Povo Ferreira Penteado, né, que foi parte do projeto dele. Ele também propôs a modernização da estrutura, um replanejamento da cidade de Campinas, mas isso demandava da aprovação da Câmara, e seria uma grande obra que, digamos assim, traria um impacto tremendo à cidade. No entanto, isso não foi aprovado, e daí isso aconteceu em 1885. Em 1886, ele muda para São Paulo, mas assim, ele não rompeu por completo, né, a relação por Campinas. Ele tinha família lá, contatos lá, mas o escritório dele ficou na capital do estado, né? E é justamente nesse contexto que nós vamos observar as várias obras que ele foi assumindo gradativamente para atender demandas do poder municipal, para atender demandas do poder estadual, e como que esse, digamos assim, processo ele foi mudando a cara da cidade. Bom, há uma dimensão assim técnica
bastante importante, que a gente precisa, depois eu vou retomar isso, que é o seguinte, até ali, o século XIX, ou pelo menos a primeira metade do século XIX, o sistema padrão de construção em São Paulo era com o uso da taipa, né? Mesmo os grandes prédios, né? Então, a taipa é você fazer a estrutura de madeira, e aí tem algumas modalidades de taipa, né? Então, essa estrutura de madeira ela poderia ter um trançado de palha e a aplicação do barro, né, para preencher a estrutura e formar a parede, sendo a chamada taipa de mão. Então, essa era uma modalidade de taipa. Agora, existia uma outra modalidade de taipa, que era justamente o quê? Se fazia a estrutura da parede com madeira, e essa madeira, dessa vez, não só vigas, né, mas um enquadramento para que desse uma forma, digamos assim. Aí esse barro ele era socado, ele ia sendo compactado em camadas. E daí essa taipa vai ser chamada de taipa de pilão. E depois isso era caiado, né? Então passava-se o cal branco e se encontrava ali o padrão comum dessas construções, né? Com a parede branca, a moldura da janela muitas vezes azul, verde, amarela. E tinha ali uma certa identidade que a gente poderia mapear, por exemplo, nas cidades do interior de Minas Gerais, do sul do Brasil, da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Pará, enfim, a estrutura arquitetônica ela era praticamente a mesma. Então, São Paulo, com o crescimento gerado por conta do café, foi gradativamente deixando de ser uma cidade pequena, modesta, um burgo de estudantes, né, como alguns falavam, por conta da efervescência ali girando em torno da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, para se tornar uma metrópole. Então, essa metropolização de São Paulo, esse boom que São Paulo sofreu, no último quartel do século XIX, de 1875 para diante, foi acelerado por conta do café. Então, a cara da cidade ela vai mudando por vários fatores. Maior quantidade de recursos financeiros, uma maior quantidade de interesses de uma burguesia cafeeira que queria, digamos assim, ares modernos para a cidade, e o parâmetro dessa modernização sempre foi a Europa, e em especial Paris, naquele contexto. Nós tínhamos um vínculo já bastante intenso relacionado com os ingleses aqui na cidade de São Paulo, em virtude da associação entre o barão e depois visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, com o capital britânico e a organização da Companhia Ferroviária São Paulo Railway, que ligava o Porto de Santos, que era o principal porto de escoamento do café, com a cidade de Jundiaí, que seria ali a boca de conexão depois de uma série de outras linhas férreas que vinham de outras partes do estado de São Paulo ou mesmo de Minas Gerais. Então, essa trama ferroviária que se desenvolveu a partir da necessidade do melhor e mais sistêmico escoamento da produção cafeeira, substituindo o lombo de mula, que até então era o mais comum, ela também permitiu a agregação do quê? De não só se utilizar o trem para transporte de carga, mas também para transporte de pessoas. Então, a cara da cidade ela já vai mudando por conta disso. E esse novo momento que o Ramos de Azevedo inaugura, se estabelecendo em São Paulo a partir de 1886, a gente marca o quê? A transição daquilo que seria a São Paulo de taipa para a São Paulo de alvenaria. Tá?
Então, no caso, quando eu falo da São Paulo de alvenaria, eu estou pensando no uso mais intenso, mais comum dos tijolos de barro cozido, de um processo de acabamento das fachadas, da estrutura exterior, vamos dizer assim, dos prédios, com um refino, um requinte que traz todo o repertório de imagens, de símbolos, de ornamentos que vinham lá da tradição europeia, né? E aí marca-se uma erudição significativa do Ramos de Azevedo em trazer todo esse vocabulário iconográfico, vamos dizer assim, esse conjunto de imagens que foi sendo aplicado aqui, né? Agora, o Ramos de Azevedo, ele não foi assim necessariamente um purista, né, dos estilos que ele estudou, se formou, tal. Então, uma marca dele é o chamado ecletismo. Então, ao propor os seus projetos, quando nós observamos, e aí eu vou mostrar para vocês aqui vários deles, nós encontramos características de um estilo aqui, de outro ali, de outro lá e acolá. Agora, isso não necessariamente foi uma coisa exclusiva do Ramos de Azevedo, né? A gente vai encontrar isso também em outros arquitetos. Eu poderia citar, por exemplo, o Cristiano Stockler, né? Tem ali sua marca na construção do prédio que hoje é a sede da Sala São Paulo, que foi a sede da estação principal da empresa Sorocabana de ferrovias, que era a concorrente da São Paulo Highway, né? Poderia citar, por exemplo, um colega de profissão e de escola, porque, enfim, o Ramos de Azevedo ele acabou se tornando professor da Escola Politécnica aqui em São Paulo, né? Que passou a existir de modo autônomo, né, de 1893 para diante. Depois, mais tarde, em 1934, ela foi integrada à recém-criada Universidade de São Paulo. Estou falando de quem? Maximilian Hell, que é o professor alemão, responsável, por exemplo, pelo projeto da construção da atual Catedral Metropolitana de São Paulo, a Catedral da Sé, que é um projeto neogótico, mas eclético também. Ele junta elementos que traz ali a tradição do neogótico alemão, tem elementos do Renascimento, com a cúpula, né, que está sob a Sé. Os próprios ornamentos que o Maximilian Hell usou dentro da catedral evocam, lembram elementos da cultura, da fauna e flora local aqui do Brasil. Então, isso já destoa bastante o que seria, por exemplo, uma catedral neogótica feita na mesma época em Nova York, Catedral de São Patrício, por exemplo. Ou o prédio neogótico das casas do parlamento, na primeira metade do século XIX. Então, o ecletismo ele foi uma marca bastante presente na linguagem arquitetônica do Brasil nesse momento, e o Ramos de Azevedo usou e abusou desse recurso para, digamos assim, construir a sua identidade, né? E, por conseguinte, a identidade da cidade de São Paulo. Eu apontei aqui algumas questões que são, por exemplo, essa, que eu estou falando aqui dos pormenores de decoração, né, tanto interior quanto exterior. Há essa questão também na organização do espaço, enfatizando salubridade, luminosidade. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, nós vamos ver em algumas estruturas aqui, a questão da luminosidade e do arejamento, pé direito bastante alto, porque uma coisa que era marcante na arquitetura da Taipa é que os edifícios eles não eram edifícios muito altos, né? Dependia da altura do madeiramento que se fazia tal, mas normalmente eles tinham 2, no máximo 3 pavimentos.
O que nós vamos observar aqui já é uma mudança tecnológica por conta do quê? Por conta do uso de armações metálicas e alvenaria de tijolo e elementos de ferro aparente. Porém, isso já é uma mudança muito grande, mas ainda nem é a mudança maior ainda que acontece um pouco depois, na década de 30, em especial do século XX, com a introdução do concreto armado, né? E daí os arranha-céus que vão possibilitar os edifícios como o Altino Arantes, que é o atual torre que pertence ao Banco Santander, que fora a sede do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, ou o edifício Martinelli, que vão representar aí construções de concreto armado. Agora, aqui nesse contexto, ele traz um repertório de técnicas que permitiu edifícios de grande beleza, né, de grande presença, né, de estrutura sólida, consistente, e coloca, digamos assim, a estrutura arquitetônica da cidade de São Paulo muito semelhante àquela que era o fino do fino da estrutura arquitetônica europeia, né? Pensando em especial a Europa Ocidental, né? E eu vou agora, né, a gente vai fazer a análise dos exemplos, né, de trabalhar com alguns desses elementos, mas eu acho que o que é importante reter aqui nesse contexto é que o Ramos de Azevedo ele trouxe ideias de fora, essas ideias elas foram muito bem assimiladas e depois elas passaram a ser também multiplicadas, porque outros arquitetos vão começar a dialogar com esse novo tipo de construção, com esse novo tipo de referencial, e a cidade de São Paulo definitivamente muda, né? E continua seu processo de transformação. Muito bem. Bom, aqui, tem termos de contexto histórico, e aí eu estou me amparando naquilo que os principais especialistas analisam, né? Então, o peso, o impacto, né, da produção cafeeira. Só que é o seguinte, essa produção cafeeira, ela permitiu, por exemplo, que os fazendeiros eles tivessem uma vida de extremo luxo, né, com direito a temporadas constantes na Europa, uma vida de luxo e abastança nas suas fazendas ou nas casas que eles tinham aqui na cidade. E aí a gente pode identificar dois momentos, vamos dizer assim, uma primeira elite cafeeira, os barões do café, que estavam vinculados ali à plantação do café no estado de São Paulo, no momento mais antigo, que é no Vale do Paraíba, estabelecidos na região central da cidade, que vai ser ali o bairro de Higienópolis, por exemplo, Consolação, ali a área próxima ao triângulo original da formação da cidade de São Paulo, com parte do colégio, o Largo de São Bento, ali a Praça, a República, né, toda naquela região. E depois, no final do século XIX para o XX, essa nova elite do café, essa burguesia cafeira que a gente vai encontrar, ela se instala num outro espaço que estava no alto do Espigão, com a abertura da chamada Avenida Paulista. Então, quer dizer, São Paulo é uma cidade mesopotâmica, tá? Mesos, meio, pótamos, rios. Então, ela está entre rios. Então, São Paulo foi fundada aqui numa região junto do curso do Tamanduateí e do Anhangabaú. Tinha um espigão, né, e que separava, que é um divisor de águas,
para um outro vale que levava ali para o lado do Rio Pinheiros, né? Então, no topo desse espigão, foi aberto o quê? Foi aberta ali uma gigantesca avenida, e essa avenida foi chamada de Avenida Paulista. E ali foi produzido um planejamento urbanístico em que havia o espaço para gigantescas propriedades com gigantescas áreas verdes ao redor, e isso vai ser vamos dizer assim, o ápice, né, dessa riqueza oriunda do café, né, que fica marcado aí na história da cidade de São Paulo. Então, conforme a cidade foi crescendo, se metropolizando, conforme o dinheiro foi mudando de mãos, sai de uma antiga elite colonial, tradicional, ligada ao contexto ali do Vale do Paraíba, para uma elite do Oeste Paulista, do Novo Oeste Paulista, então as regiões de Jundiaí, Campinas, Ribeirão e mais para o oeste ainda do estado. E essa nova elite ela muda de lugar e ela muda a cara da cidade, né? Bom, eu comentei já essa questão das companhias ferroviárias, a São Paulo Railway, que tem a ver com o capital anglo-brasileiro, né, com a associação do Visconde de Mauá e o capital britânico. Aqui, por exemplo, também a Sorocabana, que eu citei, ela acabou sendo depois a rival da São Paulo Railway, e ela tinha o controle, foi adquirido pelo Percival Farquhar. Farquhar, ele foi uma figura importantíssima na estrutura do desenvolvimento das ferrovias na cidade, no Brasil, né? Então, por exemplo, ele foi responsável pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, lá na Amazônia, por conta do Tratado de Petrópolis, que encerrou a disputa entre o Brasil e a Bolívia por um território que foi incorporado para nós, que é hoje o estado do Acre, né? Então, o Percival Farquhar, ele já tinha investido lá, ele vem investir aqui também no Sudeste e Sul, então ele foi uma figura central aí nesse processo. Há uma outra empresa, que é a empresa Mogiana, cujo arco estava ligado ali à conexão com a região do sul de Minas, né? Uma porção ali do oeste de São Paulo e o sul de Minas, e também isso favorecia a conexão mais ao norte com Goiás, né? Então, o ramo da Mogiana é um ramo também importante. E esse boom que São Paulo sofreu, esse processo de enriquecimento, de aburguesamento, né, que foi se conectando aí com a ideia de progresso, né, de algo que não poderia ser deixado parado, tal, é a inserção de São Paulo na Belle Époque. Então, esse conceito que a gente usa aqui do francês, a gente poderia traduzir ao pé da letra como Bela Época. E o coração da Belle Époque na Europa era Paris. Não, e, claro, a gente vai encontrar a referência da Belle Époque em Viena, em Bruxelas, em Londres, mas Paris era a capital cultural da Europa nesse momento, né? E os estilos europeus que estavam ali se manifestando, eles eram um dos mais diversos, dos mais variados. Eu cito aqui alguns exemplos, e aí eu vou mostrar para vocês nas fotos também, né? Então, a questão do neoclássico, que está ali na segunda metade do século XVIII, digamos assim, meio que sucedendo o contexto do barroco, né? Mas ligado a esse período do século XIX e da industrialização, das transformações provocadas pela industrialização na forma de produzir, na forma de consumir, a gente vai encontrar esse outro estilo que é o Art Nouveau. Art Nouveau
a gente poderia traduzir ao pé da letra como arte nova, mas normalmente se usa assim em francês, né? Então só que essa arte nova, como que ela estava estruturada? Ela buscava elementos da natureza e imitava esses elementos da natureza em aço, em ferro, em vidro, né? Então, os arquitetos, os construtores, eles buscavam essas referências no mundo natural e só que traziam para o artificial, né? Então, a gente vai ver que o Art Deco aí tem um peso bastante grande na cidade de São Paulo e esse estilo ele vai aí da década de 1880 até a Primeira Guerra Mundial, né? E depois ele acaba sendo sucedido, digamos assim, por um outro estilo que é o Art Deco, né? E o Art Deco ele vai buscar um interesse de elementos geométricos, de formas mais puras, de elementos mais puros, e é peculiar que o Art Deco ele acabou sendo, em certa medida, a linguagem do fascismo nos anos 20 e 30 na Europa. Então, muitas construções fascistas ali que Mussolini ordenara na Itália tal, ele tinham características do Art Deco. Mas isso não quer dizer que sistematicamente todo o Art Deco presente aqui no Brasil seria, né, fascista tal, né? Mas é importante que a gente saber que tem essa conexão, né? Então, agora o que é peculiar, se houve um ecletismo onde o estilo A, mas o estilo B e o estilo C, eles foram se moldando, nós podemos dizer que também, do ponto de vista das ideias, da mentalidade, digamos assim, nós vamos encontrar uma convivência mais ou menos tensa entre conservadorismo e modernismo no mesmo espaço, né? Tanto é que o modernismo no Brasil ele se institui a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, que inclusive foi sediada onde? Um teatro municipal construído pelo Ramos de Azevedo. Mas nem todo mundo da elite paulistana comungava com as rupturas estéticas que o modernismo estava propondo, né? Então, você vai encontrar uma elite conservadora interessada em modelos europeus, mas não das vanguardas, né? Mas interessada num elemento mais tradicional, mais fechado. Mas, por outro lado, a gente vai encontrar alguns segmentos da elite paulistana focados, interessados em explorar vamos dizer assim, essa arquitetura transformadora, modernista, que estava ali se implementando. Então, vamos dizer assim, São Paulo não deu uma guinada de 180 graus, né, de uma hora para outra. Mudanças aconteceram, novas tecnologias foram introduzidas. Eu mencionei o Ramos de Azevedo, ele sendo professor da Escola Politécnica, mas ele foi também responsável por ajudar a organizar o chamado Liceu de Artes e Ofícios, que era justamente um espaço que daria formação com alto nível conforme ele tinha vivenciado na Europa, para profissionais poderem desempenhar toda essa nova linguagem. Porque, assim, o que se tinha no Brasil, até aquele momento, até aquele contexto, nesse universo da construção, das edificações, era um saber não institucional passado de geração para geração, né? Então, técnicas que foram sendo aí transmitidas, herdadas geração a geração, e que não estavam necessariamente alinhadas com as novas tecnologias que o Ramos de Azevedo traz. Então, se
um novo perfil a cidade teria a partir desses novos elementos arquitetônicos, essa nova forma de pensar o espaço, a construção, era necessário o quê? Formar pessoas dentro dessa nova mentalidade. E daí o peso do Liceu de Artes e Ofícios, da Escola Politécnica, né? E um pouco mais tarde, a gente vai ver surgindo ali a escola a Faculdade de Arquitetura, né? Que depois também foi agregada à Universidade de São Paulo, né? Então, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, que é a FAU, ela tem um núcleo anterior, cujo está situado no que for ali, propriedade da família Álvares Penteado, e na Rua Maranhão, ali em Higienópolis, e esse é um núcleo mais tardio, né? Então, a Escola Politécnica e o Liceu de Artes e Ofícios apareceu primeiro, a Faculdade de Arquitetura ela aparece um pouco depois, e aí na década de 30, meados, né, 1934, a gente vai encontrar aí a junção desse conjunto, quer dizer, o Liceu não, mas a Escola Politécnica, a Faculdade de Arquitetura, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, e ainda é criada uma Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, que é o arcabouço do quê? Da Universidade de São Paulo, a partir de 1934. Então, isso é vital para que a gente entenda que não há espaço para novas ideias se não existam cabeças que possam justamente já estar integradas a essas novas ideias. Então, aqui eu acho pertinente também a gente observar que se houve esse embate dentro da elite, né, do conservadorismo modernismo, a gente vai encontrar também um fechamento desse conjunto de referências em torno aí do cabedal intelectual que o Ramos de Azevedo está aportando para o Brasil, mas distanciado do que era aquela coisa da construção mais arcaica, mais tradicional, oriunda lá do processo primeiro de formação do Brasil enquanto América Portuguesa. Então, por isso que ele é o ponto de inflexão ali, a coisa está mudando nas mãos dele, e essa mudança a gente vê tem um arcabouço, ela não é aleatória, transitória, acidental, né? Ela tem um conjunto de referências. Bom, eu falei bastante da taipa, e aqui eu quis trazer uma ideia para que vocês percebessem, né? No caso aqui a gente está falando da taipa de pilão. Isso daqui é um cômodo que integra o que hoje é o Museu de Arte Sacra da cidade de São Paulo, né? Vocês veem aqui, então, essa parede toda, toda a estrutura aqui é taipa, né? Esses orifícios que vocês veem aqui, eles tinham ali foi vigamento que foi usado e que depois foi retirado e ficou essa marca. E aqui eu tenho um risco, né, um projeto que foi feito aí de desenho para a construção de um edifício. Esse espaço, que é hoje o Museu de Arte Sacra de São Paulo, ele é parte do convento de Nossa Senhora da Luz, que é um convento franciscano construído pelo Frei Galvão, que recentemente foi aí canonizado pelo Papa Francisco. Aliás, minto, ele foi canonizado pelo Bento XVI. O Bento XVI veio aqui, pessoa, e o canonizou. O Francisco, ele canoniza o José de Anchieta, né, que é anterior aí ao Frei Galvão e é o fundador de São Paulo lá no século XVI.
né, perdão. Né? Então, o Frei Galvão ele foi canonizado pelo Bento XVI, em 2007. E esse frei, ele, além de frei, ele era um franciscano, ele era um religioso e ele tinha um conhecimento de construção. Então, ele ajudou a construir esse espaço para acomodar um grupo de monjas, né, um grupo de religiosas, que são as irmãs conceptistas, né, as irmãs da Imaculada Concepção de Maria, né, que até hoje ocupam esse prédio. Então, o prédio ele tem 2 pavimentos, né? Então, o pavimento inferior, a maior parte dele é o Museu de Arte Sacra, e o pavimento superior isolado estão lá as religiosas, que, diga-se de passagem, esse terreno onde está o Museu de Arte Sacra, ele é o último e único, né, um sítio, né, chácara, vamos dizer assim, que está no centro da cidade de São Paulo. Porque é um terreno bastante amplo, né, não por conta do prédio, mas além disso, para trás do prédio, ali há uma área que existe um pomar, horta, e até mesmo um pequeno estábulo para a criação de animais. Então, esse convento ele é um convento que ele é autossuficiente, né? E produz ali alguns elementos, né? Então, para se manter. Então, as frutas viram doces, esses doces são vendidos. Falei de um pequeno estábulo, ali tem vacas, as monjas retiram o leite, fazem doce de leite e vendem. Tem uma pequena lojinha junto no Museu de Arte Sacra. E é um espaço, digamos assim, muito importante por conta de todas essas referências. Onde ele está, as suas características, quem o construiu, essa questão do uso da taipa, né, para a estrutura de construção. Agora, isso é a marca do quê? Da colonização portuguesa. Né? E o Ramos de Azevedo ele vai trazer uma outra linguagem. Então, aqui, pra gente, já que eu falei bastante da taipa, né, acho que seria primordial mostrar o que ela caracterizaria. Vale observar também, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui que tem aqui uma outra parede separando nesse lado de outro aqui, essa base aqui, isso aqui é uma viga. Como assim a gente vê aqui, ó, tem aqui um vigamento também. Então, quer dizer, não eram só estacas de madeira que iam fazendo a marcação do que seria a parede, e isso preenchido simplesmente com barro socado ou entrelaçado aí de palha e socado com as mãos, né? Você tem uma estrutura a partir do madeiramento. E, inclusive, esse madeiramento, a gente vai observar ele presente em alguns contextos para dar o suporte dessas ligações, dessas paredes. E em partes da estrutura também, a gente vai encontrar o quê? O que é hoje os batentes, que para nós majoritariamente são usados aí de madeira tal, sendo usados em pedra. Então, as entradas, né, as portas principais na estrutura tal, para constituir uma solidez em composição com esses grandes madeiramentos, esses grandes ligamentos, né? Então, essas estruturas em pedra também. Mas o grosso do edifício era a taipa. Bom, comecemos. Eles estão mais ou menos em uma ordem cronológica, né, para que vocês possam compreender. Aqui são 2 prédios que eles ficam lado a lado. Aqui nessa foto dá para ver até melhor, né? Aqui a gente está vendo o prédio da Secretaria da Justiça, né? E aqui o da Secretaria, né, da Fazenda. Eles estão lado a lado, e se nós fôssemos
nos voltar aqui, olhando de frente, se nós voltássemos para lá, o que nós encontraríamos? O pátio do colégio. Então, é o contraste marcante entre a velha ordem arquitetônica e a nova ordem arquitetônica. E aqui a gente observa, né, então, os recursos que o Ramos de Azevedo ele foi incorporando. Né? Então, por exemplo, a tradição do neoclássico aqui é bastante forte. Então, as colunas com os capitéis coríntios presentes aqui. E também, só que esse daqui, no caso, ele tem, a gente vê, né, os detalhes. Então, a coluna, ela sendo uma estrutura para não só dar solidez à construção, mas sendo o adorno, né? Então, aí evocando aquela coisa, o neoclássico do XVIII, ou o renascimento do século XVI, ou mesmo a antiguidade lá greco-romana. Né? Esse frontão triangular, a mesma coisa. Né? Aqui o brasão da República, já que era um prédio público, né? Um prédio ligado à instituição do poder. A harmonia das linhas que ele vai trabalhar, né? Então, se a gente passar uma linha aqui no meio, né? Dividir o prédio aqui no meio, você vai encontrar um conjunto de referências aqui em mesma proporção a outra aqui, né? Uma construção simétrica. Né? O uso do metal nas janelas, por exemplo, e portões. Então, aqui, por exemplo, a gente vai encontrar esse gradeamento protegendo as janelas, os portões aqui, o pé direito alto, o vidro, né? Então os vitrais, isso vai ser bastante importante, né? Que a gente vai observar. E não é muito diferente no caso aqui do outro prédio, né? Aqui junto da Secretaria da Justiça ou da Fazenda. Com também uma estrutura simétrica, o uso dos elementos ornamentais da tradição neoclássica, uma leveza nas linhas, né? Esse tipo de luminária que vai ser bastante comum a gente encontrar na região central de São Paulo, que vem do repertório das cidades europeias. Né? Então, isso a gente vê claramente como um processo é um novo mundo. Na cabeça do Ramos de Azevedo, a grandeza, a potência, a força de São Paulo estaria marcado por essas novas edificações. Né? Agora, é claro que não eram todas as cidades de São Paulo que a gente iria encontrar prédios assim. Né? Então, o conjunto mais intenso, né, nesse tipo de situação está aqui, né, na capital. Bom, aqui nós temos um outro importante conjunto que também tem o crivo do Ramos de Azevedo, que é o Colégio Caetano de Campos. Então, o Colégio Caetano de Campos, ele foi aqui um importante centro de estudos, uma importante escola, né, como a gente falaria hoje, do ensino médio, e ele data também nesse contexto do século XIX, do período imperial, e atravessa aí a República. Chegou aqui, por exemplo, a acomodar em parte de suas salas, aqui no piso, no terceiro pavimento, quando a Universidade de São Paulo foi criada, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, que não tinha um prédio específico, usou por um momento esse espaço até construir a sua sede lá na Rua Maria Antônia, né? E durante muito tempo aí funcionou como uma escola de nível secundário ou ensino médio, como nós falamos hoje.
e, na atualidade, é a sede da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, né? Então, ela está encravada ali no que é a Praça junto da Praça da República, né? É vizinha à Praça da República, e mostra, né, um pouco de como que essa organicidade do espaço, né? Então, nós temos aqui, são 3 pavimentos sobrepostos, né? O pé direito alto, né? Grandes janelas, uma grande luminosidade, né? Tanto essa questão voltada para a rua, quanto aqui para o pátio, para a área interna. É um edifício de grande volume, né? Que ele ocupa. É um edifício imponente, né, digamos, na sua expressão, nas suas características, e tem aí se tornou uma referência para a cidade. Depois, o que acontece? Quando esse espaço acaba sendo transformado na Secretaria de Educação, o Colégio Caetano de Campos ele foi deslocado. Ele existe ainda hoje, né? Mas ele está ali na aclimação, na Rua Pires da Mota. Um prédio completamente diferente, arquitetura moderna, tal, mas ele reside ali. Então, seria talvez a mais antiga escola estadual, né? É de São Paulo, porém, ela foi deslocada dessa sua sede primeira para uma sede segunda. E hoje aí privilegia-se o espaço para a Secretaria Estadual de Educação, mas há, no período noturno, um curso de ensino médio aí funcionando ainda, né? Que até há uma discussão recente aí que a tentativa de extingui-lo e tal, mas, enfim. Então, ainda há uma pequena porção desse prédio usado para isso. Mas, normalmente, a Secretaria de Educação ela usa também esse espaço para cursos e atividades de formação dos seus membros, do seu pessoal, né? Então, tem aí um peso bastante estratégico. Bom, talvez este seja o mais um dos mais famosos, né, prédios aí do ramo associado ao Ramos de Azevedo, né? E aqui eu trago para vocês da onde ele tirou a referência, né? Então, vamos dizer assim que a imagem aqui que nós estamos olhando à nossa direita é a ideia mãe, a Ópera Garnier de Paris, né? Construída no contexto ali da França, do Império, do Segundo Império Napoleônico, né? Então, ela está aqui. E a Ópera Garnier foi o elemento de inspiração para o Teatro Municipal de São Paulo, né? Então, a gente vai encontrar o Ramos de Azevedo usando, né, os elementos decorativos muito parecidos, com evocações, né? Então, por exemplo, vocês veem aqui, ó, tá, Teatro Municipal, né? Aparece aqui drama, já que é teatro, né? Música, né? Porque não só ocorrem ali as apresentações, ocorriam e ocorrem, né, apresentações de música, né? Ocorrem também apresentações de teatro também dentro da programação, né? E os elementos estilísticos, né, quando ele foi produzido, estariam, à época, o momento ali seria o Art Nouveau, né? Então, essa arte nova, né, que foi se desenvolvendo no contexto aí do início do século XX, mas o que acontece? O Ramos de Azevedo ele reúne elementos do Art Nouveau, ele reúne elementos ali do neoclassicismo francês, italiano. Os materiais usados para a construção são dos mais nobres. A gente vai ter mármore de Carrara, mármore de Siena, né? Esses vitrais que eu vou mostrar para vocês aqui,
de perto já, eles têm como é que vieram da Alemanha, né? Então, vamos dizer assim, em proporção, o Teatro Municipal ele é menor que a Ópera Garnier, né? Mas é uma construção de grande impacto, né? E quando foi inaugurado, em 1911, era o edifício mais alto da cidade, né? Então, é uma marca incrível, né, em termos do que o Ramos de Azevedo estava fazendo ali, né? Agora, vamos dar uma olhadinha dentro do teatro, né? Esse é bom, o salão principal de espetáculos, né? Então, aqui o palco, fosso da orquestra, plateia e os anéis aqui que formam, né, os camarotes. Então, ele é formato de uma ferradura. E nesse espaço e lugar, a gente vai encontrar não só todo o processo, né, de produção artística ligada à música erudita, mas foi aí que começou o modernismo no Brasil, né? Então, o grupo, né, ligado ali ao modernismo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Vitor Brecheret, Manuel Bandeira, eles tinham contatos, e um contato-chave foi o Paulo Prado, que era o filho do primeiro prefeito da cidade de São Paulo. Vale lembrar que assim, cargo de prefeito não existia até a República. Com a proclamação da República se criou o cargo de prefeito. E o conselheiro Prado era o pai do Paulo Prado. Então, o conselheiro Antônio Prado era o pai do Paulo Prado. E por conta dessa influência, os modernistas conseguiram o uso do espaço do teatro para a sua semana de arte moderna. Então, não foi por acidente, por acaso, né? Aqui um outro espaço importante é o Salão Foyer, né? Então, é um salão que é usado para alguns concertos de menor proporção e também era para a circulação das pessoas nos intervalos, das óperas, das apresentações das orquestras. E aqui a gente vê o refinamento, né, desses vitrais, né? Então, as portas feitas em madeira nobre, né? Pino de Riga, por exemplo, os vitrais que vieram da Alemanha, toda essa questão desse douramento, né? O dourado. Aqui, a base, então aqui nós temos uma coluna, né? Ou pelo menos algo que emula uma coluna, né? O capitel compósito, né? Sendo que usando elementos gregos e romanos, e a base dela revestida com mármore. Esse mármore multicolorido aqui veio de Siena. Algo extremamente sofisticado e caro, né? Como outros tantos. Então, é um ambiente de requinte, de grandeza, de imponência, bastante, digamos assim, destacado, e que a elite paulistana via como seu, né? Então, por exemplo, uma coisa que é interessante nesse caso do uso aí do teatro municipal, salvo ler do engano, é que agora eu não me recordo da data precisa, mas foi na década de 80 do século 20 que se abriu mão, né, que foi suspendida a exigência do uso de traje a rigor para você frequentar o teatro. Hoje você pode ir com uma roupa convencional que te agrade e você vai entrar no teatro sem problema. Mas houve uma época em que, para você frequentar, tinha que ser com traje a rigor, né? Então,
isso mostra essa circunstância do que é o peso, né, desse elitismo dentro desse espaço, né, a opulência, né, que se articula. E isso é um referencial que as escolhas aí do Ramos de Azevedo no projeto foram bastante intensas, né? Bom, um outro prédio que é de grande importância dentro das construções capitaneadas pelo escritório do Ramos de Azevedo é o Palácio dos Correios, né? Para muitas pessoas, de um modo geral, vai ser ali o prédio central dos Correios, que fica na praça, que vai ser conhecida como Praça do Correio, né? Então, nós olhando aqui o prédio de frente, indo nessa direção para a esquerda, nós vamos encontrar o quê? O Vale do Anhangabaú, o Teatro Municipal e o Viaduto do Chá, tá para lá, né? Ao passo que, indo para cá nessa direção, a gente vai encontrar um outro viaduto, que é o Viaduto Santa Efigênia, né? E esse prédio ele foi construído para uma função específica. São Paulo cresceu, a população, por conseguinte, cresceu, o volume de correspondências aumentou e era necessário ter uma central para administrar a recepção e redistribuição das cartas. Então, o prédio ele foi construído com esse objetivo. Também leva, como a gente vê, né, a mesma linguagem do neoclássico. Então, os elementos, quando a gente faz aqui o comparativo, o que a gente viu, por exemplo, aqui, eu vou voltar um pouquinho. Com, por exemplo, aqui o próprio prédio do Caetano de Campos, ou mesmo aqui o Teatro Municipal, se a gente for ver em algumas características, né? Então, os adornos, os elementos usados são muito parecidos, né? A técnica de construção é a mesma, né? Aqui a novidade, por exemplo, no caso desse prédio, aqui no topo tem um relógio mecânico, né? E aqui eu localizei alguns detalhes, por exemplo, a gente vê o pé direito alto, né? Tem até uma pessoa aqui, dá para a gente ver o tamanho, ter uma noção do que é esse espaço. Aqui, o capitel jônico, né, que imita o capitel jônico tradicional, mas com um adorno aqui de uma guirlanda, tal, já é um pouquinho diferente, né? E uma estrutura destinada a atender grande circulação de pessoas, a grande circulação do volume aí de correspondências, o estabelecimento dos escritórios. Então, a funcionalidade dele não impediu, digamos assim, que fosse atribuído a esse prédio um requinte estético, né, um conjunto de referências aí muito sofisticadas, né? E ele ainda hoje pertence aos Correios, não tem mais necessariamente essa função central de receber as cartas, porque hoje o Correio ele é descentralizado, né? Existem unidades dispersas pela cidade, né? Porque, enfim, São Paulo já cresceu muito mais e essa questão da centralização não fazia mais sentido. Porém, ele tem uma função burocrático-administrativa da instituição e também parte do seu espaço é utilizada para como centro cultural, organização de atividades culturais, disposições, né? Então tem essa importância. Bom, vamos dizer assim, até demorou um pouco, né, a sua construção, né, quase que caiu naquele dizer
típico aqui do Brasil, casa de ferreiro e espeto de pau, mas o escritório do Ramos de Azevedo e o Ramos de Azevedo em vida ainda, ele projetou o edifício que abrigou ali a Escola Politécnica, né? Então, o mesmo repertório aí do neoclássico que nós estávamos vendo, ele está aqui presente, olha as colunas, os frontões aqui triangulares, aqui no caso o uso do arco. Aqui, o topo do arco está quem? Quem é essa personalidade? É a Minerva, né? A Minerva para os romanos, Atena para os gregos, né? Então, o símbolo aí da sabedoria, né, que eles carregavam. E aqui os elementos, por exemplo, esses florões, né, ou rosetas, né, que a gente vai encontrar, por exemplo, em arcos do triunfo romanos, né, ou renascentistas depois produzidos. Agora, essa questão da luminosidade, que é muito forte, né, como ele explora, e o interesse pelo uso do vitral, né? Mas é aquela coisa, é o vitral aqui do começo do 20, ainda fazendo o diálogo entre aquela questão que lá da sua origem no medievo, né? De iluminar o espaço, mas também de portar o belo, né? E aqui por esse, bom, já que era a sede, né, da Escola Politécnica, onde se formavam ali os engenheiros arquitetos, aqui nós temos este engenheiro arquiteto com trajes, né? Então ele usa um saiote, né, antigo, porta aqui, lê uma planta. Aqui embaixo está tem um esquadro, ele está em cima aqui do capitel, né, de uma coluna. E aqui no topo nós vemos o esquadro e o compasso, que são os símbolos ligados à profissão, que também vão estar ligados à maçonaria. Mas aqui eu não sei, sinceramente eu não sei dizer se houve uma escolha por conta da questão maçônica, não tenho essa referência, mas por que a maçonaria vai usar essa simbologia? Bom, maçom em francês é pedreiro. Essa instituição maçonaria, ela surgiu na Idade Média entre os pedreiros. E era uma sociedade masculina secreta, né, de ajuda mútua, né, os pedreiros se ajudavam. Então ela começa na classe baixa e depois ela vai para a classe alta, tá? Né, para a burguesia enriquecida ou mesmo para a nobreza. E a adoção dessa simbologia tem a ver com o quê? O esquadro, ele é o quê? É a precisão, ele é a retidão. Ao passo que o compasso, ele se mexe, ele se move. Então, é a engenhosidade, é a criatividade. Por isso que se utilizou, né, dessa simbologia para se relacionar a maçonaria com esses objetos cotidianos. Então, nós temos aqui uma questão que por exemplo, a gente vai ver no mercado municipal, né, a mesmíssima coisa de se usar só que lá uma estrutura mais metálica, né, mas, por exemplo, a presença dos vitrais, luz. A luz, ela é o elemento primordial para uma época que, enfim, a eletricidade estava chegando ainda, estava começando a aparecer, mas tinha que se aproveitar ao máximo dessa luminescência, né, no período diurno. Falando em funcionalidade, em ideal de progresso, e de um espaço que, enfim, pudesse agregar isso, nós vamos observar esta construção, o Palácio das Indústrias. Então, o Palácio das Indústrias, ele foi construído com o objetivo de quê?
acolher eventos ligados ao mundo da indústria, exposições, feiras, encontros dessa natureza. E aqui, a opção do Ramos de Azevedo, ele se inspirou em algumas fortalezas italianas, né? Então, ele tem um ar de um castelo. A gente vê as ameias aqui, né? Por exemplo, esses torreões. E os elementos de adorno, de ornamentação, eles são muito distintos, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê em vários pontos tem cães tomando conta ali, protegendo, né? Aqui tem esse carro de boi puxando, né? Então, atração, progresso, né? Então, esse espaço, por excelência, ele foi pensado justamente para quê? Para isso. E assim funcionou durante um tempo. Depois, deixou de ser usado enquanto espaço expositivo. Chegou a abrigar, durante um período, a prefeitura do município de São Paulo aí, na década de 90, né? Depois a prefeitura sai. E hoje, esse espaço está vinculado a um espaço cultural destinado à infância e juventude, né, adolescência, que é o Espaço Catavento, né, que está aí sediado. E o Palácio das Indústrias, ele está junto daquilo que era o Parque Dom Pedro. Eu falo era porque era um parque mesmo, era uma área de lazer bem grande. Hoje ficou o nome, mas o que era o espaço de lazer foi tomado por um terminal de ônibus, que interliga inúmeras linhas aí da cidade, e também uma linha de um veículo leve sobre trilhos, que reúne ali, né, faz a interligação entre o centro da cidade e a região do Ipiranga, né? Agora, da mesma forma que há o requinte com a escultura, com o relevo, né, com os elementos de adorno externo, eu coloquei aqui, ó, como o adorno interno. Essa é uma imagem, né, que remete, então a gente tem aqui a engrenagem, né? Então tem essa personificação aqui, que poderia ser um elemento feminino ligado aí ao progresso, à prosperidade. Ela está apoiada aqui numa espécie de pá, com aqui uma engrenagem, então a questão do movimento, do progresso, né, da indústria, e ela está assim dentro, né, de como se fosse um caramanchão, aquela estrutura que são construídas em alguns quintais, em algumas áreas verdes, né, em parques ou em casas, que tem grandes áreas, para que plantas cubram, né? E aí cria-se uma área sombreada para um almoço na época do verão, coisa assim. Mas aqui então uma espécie de caramanchão que está atrás desta mulher, e ela usa, né, um traje antigo, uma túnica, né, antiga, e temos aqui essas figuras que remetem a crianças, mas seriam as crianças da mitologia, né, o Ilputi, Putti, né, que é um ser mitológico, da onde, por exemplo, a gente vai ver a conexão ali para o Cupido, o Eros Cupido, nas suas representações, ou na cristianização, os anjos. Então, os anjos eles acabaram com essa aparência infantil, vieram daí, desses elementos. Então, vamos dizer assim, é um conjunto de referências greco-romanas, clássicas ou neoclássicas, que estão presentes nesse vitral e que se junta a essa espécie de palacete renascentista
que o Ramos de Azevedo produziu, né? Então, é uma construção muito peculiar nesse aspecto. Muito bem, vamos ver o próximo aqui. Também focado nessa questão da funcionalidade e da salubridade. Aliás, não muito longe do Palácio das Indústrias. Deixa eu voltar aqui, ó. O Palácio das Indústrias está aqui, indo na direção, então, olhando aqui o palácio de frente, indo para o lado da esquerda, de quem observa, o que vai se encontrar? A Avenida Mercúrio e está ali o Mercado Municipal. E se continuar assim, por exemplo, em linha reta, vai levar uma ladeira, que é a ladeira General Carneiro, que leva para o platô, onde está o quê? O pátio do colégio. Então, aqui, nesse ponto específico, a gente está bem perto do quê? Da várzea do Tamanduateí. A várzea do Tamanduateí está para cá. Então, para a esquerda, Mercado Municipal, Ladeira General Carneiro, Pátio do Colégio, e para a direita de quem observa aqui a construção de frente, a gente vai encontrar hoje a atual Avenida do Estado e a várzea do Tamanduateí. Bom, o mercado municipal ele foi construído num lugar que já no período do século XIX, ou mesmo um pouco antes, era conhecido como zona cerealista. Bom, o Tamanduateí está aqui, do outro lado aqui está o Anhangabaú. E por estes rios, embarcações de pequeno e médio porte, elas circulavam trazendo produtos. Além da circulação, por exemplo, que a gente vai encontrar de carros de boi, de carroças, e que usavam essa área como um mercado público de abastecimento de alimentos. Porém, algo bastante precário, algo bastante, vamos dizer assim, de baixo nível, né, de salubridade, higiene, enfim. Então, o que o poder público faz? Ordena a construção desse mercado, né? Então, aí o escritório do Ramos de Azevedo assume essa empreitada. Então, os elementos neoclássicos que aqui a gente vê, agregados. Só que é o seguinte, aqui ele vai fazer uma conjunção entre alvenaria e estrutura metálica. E, como eu disse para vocês, já que era um mercado, precisava usar a melhor luminescência possível durante o dia, grandes, amplos vitrais. Alguns não necessariamente decorados, outros decorados, por motivos ligados à alimentação, à agricultura, à pecuária, né? Então, aqui no caso, por exemplo, a gente tem esses tropeiros levando essa boiada, né, de algum lugar para algum lugar. Bom, aqui colunas coríntias feitas em metal. Então, toda a estrutura de sustentação do teto ela é metálica, clarabóias imensas também. Então, vidro no teto, vidro nas laterais, para que a luz, né, ela possa entrar em diferentes épocas, em diferentes contextos, da maneira mais ampla. O elemento clássico aqui presente. Só que aqui a gente já vê a profusão, ó, de uma modernização que é a eletricidade. E já que era um espaço de abastecimento tal, na tradição greco-romana, a gente vai encontrar esse símbolo que é a cornucópia. O que seria essa cornucópia? Um chifre mágico que não deixava de jorrar
alimento. Então, é sinônimo de fartura, né, de prosperidade. Né? Então, isso está marcado aqui na fachada do prédio, né, em relação à sua função. Bom, outro prédio que é também uma marca aí da produção do Ramos de Azevedo é o que hoje é ocupado, né, pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas que fora uma primeira sede do Liceu de Artes e Ofícios. Eu coloquei aqui à direita essa que seria vamos dizer assim, a elevação, né, do projeto arquitetônico destinado a abrigar o liceu. Porém, vocês veem que ele ficou incompleto, né? Faltou aqui essa cúpula, que faria com que ele fosse visto ao longe e tal. Então, ele acabou ficando incompleto. E aqui está a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Pinaco é quadro, teca é reunião, junção. Né? Então, esse acervo ele começa com um conjunto de quadros adquiridos pelo governo do Estado de São Paulo e depois ele foi sendo ampliado, e ainda é ampliado, mas hoje, além de quadros, tem gravuras, tem esculturas, objetos artísticos diversos aqui. E está no Parque da Luz, né? De frente ali à Estação da Luz. Então, esse é a localização. Então, numa área que no início do século XX, na cidade de São Paulo, era uma área nobre, era uma área de excelência da cidade. O que aconteceu? Esse prédio ele ficou sendo usado durante bastante tempo e sofreu um processo de deterioração, né? Com essa deterioração, ele precisou, na década de 90, sofrer uma intervenção. E aí, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, né, professor da FAO, USP, ele assumiu a modernização e reforma desse prédio e deu o ar, né, vamos dizer assim, o respiro, né, que a instituição tem hoje. Né? Então, mantendo os elementos antigos em parte, agregando elementos novos. Né? Então, é um prédio que hoje está completamente reorganizado, mas tem uma importância vital para a cidade. Agora, no passado, ele funcionou aí como o Liceu de Artes e Ofícios, também projeto do Escritório Ramos de Azevedo. Aqui, ao lado essa aqui é a chamada Praça João Mendes, aliás, Praça da Sé, né? Praça João Mendes, e esse é o Palácio João Mendes, o Palácio da Justiça. E se continuarmos aqui olhando essa imagem de frente para a direita, chegaremos onde? Na Catedral da Sé. Então, estrutura, linguagem, estilística muito parecida com o que tudo. Percebe que há um padrão, né, que vai se alternando. Né, os elementos que a gente viu no teatro, no Caetano de Campos, no Mercado Municipal, agora no Palácio da Justiça, ou na Pinacoteca, eles são próximos entre si, né? Vale uma coisa que não é muito mencionada, essa praça em frente aqui, ela é cheia de esculturas modernas, né? Porém, o que aconteceu, né? Com a deterioração ali do centro de São Paulo e a ocupação desse espaço por moradores de rua e o risco, né, que, enfim, de se ficar ali, de circular por ali em certa medida, por conta de assaltos frequentes, isso acaba espalhando, né, dispersando a população dali.
e as pessoas não vivenciam, não usufruem de ver essas esculturas que estão ali presentes, os diferentes trabalhos, né? Mas agora aqui, né, o Palácio da Justiça. Agora vamos dar uma olhada na sua versão no interior. Então, é um prédio bem grande, bem amplo, né? Aqui as colunas jônicas, revestidas de mármore, os capitéis, aqui então, quer dizer, um pavimento, aqui um outro pavimento, né? Então, pé direito bem amplo, né? E é um palácio da justiça, né? Então, esse peso, né? Essa imposição da aura do poder, né? Junto do espaço, aqui a gente vê a balança, né? O símbolo da justiça. Aqui, ó, júri. Então, é um espaço grandioso, por excelência. E aqui o plenário desse tribunal. Então, onde vai se colocar aí para as reuniões, as deliberações, né? E o acompanhamento estão aqui então, a área central aqui do espaço do tribunal, plateia, os demais, né, membros aqui reunidos, né, e aqui a tribuna que acompanha convidados outros que não podem tomar assento lá embaixo, mas tomam assento aqui em cima. Então, a riqueza ornamental continua, né? Então, aqui essas meias colunas, né? Também jônicas, né? Essas rocalhas. Rocalha vem de rocaille, né? Rocaille seria esses adornos, esses elementos, né? De linhas não tão regulares, que lembram conchas, que a gente, e justamente dessa palavra rocaille veio o termo rococó, né? que passou a ser incorporado aí para o estilo ali da segunda metade do século XVIII na Europa. E então, só que aqui há uma questão que você tem algo de sóbrio, é um tribunal, mas é grandioso, é imponente, é presente. Agora, além de prédios públicos, prédios institucionais, o Ramos de Azevedo também projetou seu escritório, por conseguinte, residências. E algumas poucas delas sobreviveram. E no caso, nós temos aqui uma delas, que está logo ali no início da Avenida Paulista, que hoje é conhecido como o Espaço Haroldo de Campos, Poesia e Literatura, mas também chamada de Casa das Rosas, por conta de um jardim de rosas muito bonito que tem na parte posterior aí dessa casa. E essa construção ela foi feita e ocupada pela Lúcia Ramos de Azevedo e o Ernesto Dias de Castro. Então, ela era sobrinha do Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Ela se casou com esse sujeito que é o Ernesto Dias de Castro e viveu aí durante um tempo, os descendentes deles também. Depois, essa casa acabou passando para o poder público e hoje ela está associada aí ao governo do Estado Patrimônio, né? Do governo do Estado de São Paulo. Então, ela é uma construção que remete ao estilo normando. Então, a Normandia, a região norte da França, e traz para o espaço, vamos dizer assim, a moradia, né, privada, particular, tal, também o mesmo ideal de requinte, de grandiosidade que a gente viu nos prédios públicos
que tem aí o traço do Ramos de Azevedo. Então, portão aqui original, né? Esse portão metálico com esses lancetes que imitam flores de lis, né? Por exemplo. Então, o adorno aqui dos relevos, né? O telhado normando. Então, é uma residência europeia nesse palacete da Avenida Paulista. Aqui dá para ver a residência da sua parte, porque hoje tem um edifício, né? Então, aliás, o edifício está aqui, né? Então, eu presumo que essa foto que nós estamos vendo, ela foi tirada do alto desse edifício. Então, aqui está a Avenida Paulista, né? Aqui à frente. Aí aqui a parte posterior e o jardim que eu mencionei para vocês, que é famoso aí pelas rosas, né? Aqui eu peguei uma foto antiga, na época que a residência era ocupada enquanto residência. E aqui o uso que é dado hoje enquanto centro cultural, né? Então, toda a biblioteca do poeta Haroldo de Campos, são mais de 25 mil volumes, ela está alocada aí. Então, é um espaço de pesquisa para a parte de literatura, poesia, é um espaço de exposições, é um espaço de vivências e fora, né, residência de parentes do Ramos de Azevedo. Bom, aqui é um quadro do Oscar Pereira da Silva mostrando, né, eu comecei, né, a nossa palestra aqui tem uma foto, né, na abertura do Ramos de Azevedo, e aqui é um retrato dele em ação, vamos dizer assim, né, o engenheiro arquiteto no seu gabinete, né, e ali, enfim, produzindo, né, pensando, articulando e com os seus diferentes materiais. Então, aí nós vemos os grandes rolos de papel por conta das plantas, aqui o tinteiro, né, por conta do que ele ia desenhar, tal. Tem um tinteiro aqui, o mata-borrão, e então ele aqui nessa coisa do fazer, do pensar, do produzir, né, do trabalho ativo dele na sua condição, né? Aqui ao fundo tem um cofre, um armário-cofre, esculturas, então aqui quadros, né? Aqui também tem uma espécie de outra escultura, aqui também um caranguejo aqui esculpido em metal, então, um peso, né, de papel aí feito com essa função. E o que a gente observa, né, assim, é o lado humano, né? Então, nós vimos o resultado do trabalho desse sujeito, né? E aqui o Oscar Pereira da Silva, ele tenta trazer o lado humano do Ramos de Azevedo. Bom, Ramos de Azevedo, ele faleceu em 1928 e se pensou em fazer um monumento em homenagem a ele, junto do lugar onde ele mais passou tempo ali e tal. Então, esse monumento que traz aqui, né, então nós temos essas colunas dóricas, com o Pégasus aqui e
E esse sujeito, que seria Perseu, né, que comanda o Pégasus, que se desloca lá para buscar a Medusa na mitologia clássica, né? Então, estaria aqui. E ele segura uma representação, né, do que seria o mundo, o orbe, e no topo ali está a Nike. Nike em grego, Victoria em latim, né? A deusa, né, da vitória. E então isso daqui, essa pujança toda honra quem? O Ramos de Azevedo. Eu coloquei esse detalhe aqui, ó, mas ele está aqui no pezinho. Então, ó, tal qual nós vimos no vitral, o sujeito sentado ali com a planta, olhando, não sei o quê. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, né? Então aqui ele foi homenageado nisso, né? No pensar, no fazer, no agir. Agora, o que acontece? Esse monumento ele foi instalado originalmente onde? Como fala? Deixa eu ver se eu não sei se eu coloquei aqui a foto. Aqui, ó. Este é o prédio da Pinacoteca, na época Liceu, né? E aqui o monumento. Então, na Avenida Tiradentes, isso aqui é o momento da inauguração, 1934, você vê que a cidade está cheia, tal, né? Tudo evento de grande importância, e um monumento sendo inaugurado. Então, de 34 até 73, ele ficou aí. Agora, por que ele foi alocado para onde ele se encontra hoje? Né? No campus oeste da USP, cidade universitária, por conta da obra do metrô. A construção da linha azul, nos idos ali dos anos 70, fez com que o monumento fosse transladado e hoje ele se encontra lá perto do que é a atual, uma das, né, unidades que compõem a Escola Politécnica da USP. Então, assim, não ficou num lugar ruim, né? Porque, enfim, a Universidade de São Paulo ela cresceu também e a cidade universitária ela passou a ser ocupada aí no meados dos anos 60 para frente. Então, vamos dizer assim, se manteve a coerência de se colocar esta homenagem ao Ramos de Azevedo num lugar que tivesse a ver com a carreira dele. Né? Faz todo sentido. Agora, como qualquer espaço, qualquer monumento, o tempo passa, as gerações mudam, e, assim, para muitas das pessoas hoje que frequentam lá a Universidade de São Paulo, com exceção dos politécnicos e dos arquitetos, essa estátua é a estátua do cavalo. Ficou reduzida a isso, né? E se diluiu aí um pouco da questão da honraria, do peso, né, que foi a figura do Ramos de Azevedo para o ensino da engenharia, arquitetura, para as construções que ele realizou. Então, o mito, digamos assim, ele perdeu um pouco do seu brilho, né? Mas, para quem é da arquitetura e da engenharia, sabe muito bem que esse monumento honra a figura dele aí nesse espaço que é ali o final da avenida que estão a parte da escola a FE, a FAO, a escola Politécnica, a Avenida Luciano Gualberto. Então, ela tem ali no seu final essa rotatória, e no centro dessa rotatória está esse gigantesco tributo
que não, talvez, óbvio, né, na época que se fez, não se imaginava algo diferente, né? Ele deixou uma marca tão grande na cidade, prédios tão imponentes, prédios tão marcados pela elegância, pelo refinamento, etc., que quem o homenageou, né, quis colocar algo de tamanha importância quanto ele representou para a história da arquitetura, da engenharia, da construção civil, para a cidade de São Paulo, para o Brasil, para a América Latina. Então, o Ramos de Azevedo ele tem aí esse espaço, vamos dizer assim, indelével, né, de atuação. E, por sorte, né, esses prédios, por serem em grande parte, isso é interessante, né, grande parte dos trabalhos que ele fez foram prédios públicos. E esses prédios públicos, eles se mantiveram, um ou outro, só que nem o caso do que foi a sede primeira lá do Liceu de Artes e Ofícios, e aí se transformou na sede da Pinacoteca, depois foi reestruturado, mas está lá, existe. Já as residências, elas praticamente desapareceram com a reurbanização da cidade de São Paulo. E no caso da Casa das Rosas, que foi a residência da sobrinha dele, a questão é que ela foi incorporada ao patrimônio do governo do estado de São Paulo. Então, por isso também sobreviveu, porque a Avenida Paulista, ela teve esse momento até a década de 30 de ser o espaço de residência da nova elite cafeeira, mas com o crash da Bolsa de Nova York em 1929 e a falência desses cafeicultores, em sua grande maioria, esses casarões começaram a se deteriorar. E muitos desses terrenos foram vendidos, muitos desses casarões foram derrubados e prédios foram erguidos sobre o seu lugar, né? Então, mas não foram só residências, na parte também no bairro ali dos Jardins, né, Jardim Europa, Jardim América, tinha outras residências que ele projetou e essas residências elas também se perderam, né? Então, vamos dizer assim, aquilo que foi de controle do poder público ou acabou sendo absorvido pelo poder público, se manteve e preservou, está aí, né? Então, esses prédios, todos que eu mostrei aqui, eles são tombados, né? Então, tem o tombamento aí do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, do Conselho de Proteção também ao Patrimônio Histórico, o CONDEFAT, do Estado de São Paulo. Tem também algumas ações do IFAM, que é o atual Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional. Então, quer dizer, isso ficou. Então, é um elemento que marca a cara da cidade de São Paulo e, por sua vez, o papel do Ramos de Azevedo. Então, quer dizer, a gente, no exercício, né, da prática intelectual, né, da docência, é sempre importante a gente, né, fazer uma pesquisa, fazer um estudo para poder trazer as melhores informações. Então, aqui eu optei em colocar dois tipos de referências, né? Um seriam as referências bibliográficas com livros físicos e o outro as referências nos sites. E aqui eu coloquei sites que são os institucionais, né? Então, da prefeitura, governo do estado, governo federal. Aqui nós vemos algumas questões também do arte sacra, arquidiocese. Então, você tem aí um conjunto de referências bastante amplo. Agora, aqui, dentro dessa bibliografia, o que eu gostaria de destacar para vocês alguns títulos, como, por exemplo, o primeiro aqui, do Giulio Carlo Argan, que é um dos mais importantes nomes aí da história da arte internacional, né? Ele é italiano de origem, no século XX.
é o História da Arte como História da Cidade. Então, o Argan, como historiador da arte, ele traz como referência a fenomenologia da arte. Então, quer dizer, a arte, o que nós vimos aqui do Ramos de Azevedo produzindo, tal, não foi fruto de um acidente, é fruto de um contexto, de um momento. Então, de uma somatória de circunstâncias, numa dada época, num dado lugar, que fez com que aquilo surgisse ali e não lá ou acolá. Né? Apesar da circulação de ideias, de modelos, de artistas, tal, né? Então tem essa referência sustentada pelo Giulio Carlo Argan. Então ele é uma referência muito importante. Eu aprecio bastante a escrita dele e a forma como ele pensa. Então dá para trazer aí um pouco do que seria, né? Esse pensar a história da arte como algo que não pode ser destrinchado da história da cidade onde essa arte se encontra. Né? Então, quando ele fala, por exemplo, sobre a arte italiana, né? O que é a história de Roma e a história da arte romana, né? Nos seus diferentes momentos. Então, é nesse sentido que eu acho bastante pertinente a reflexão teórica que ele aponta. Né? O DPH tem uma revista que eles produzem, né, que chama-se Cidade, Signos de um Novo Tempo, e eu usei aqui um exemplar que foi a São Paulo de Ramos de Azevedo. Então, ela é um exemplar todo destinado a falar dos diferentes trabalhos do Ramos de Azevedo. Bom, é de 98, né, hoje já não se encontra mais para vender pelo DPH, mas vocês vão encontrar em sebos. Né? Então, sebos virtuais, físicos, é possível de encontrar. Agora, nesse quesito de olhar a mudança da arquitetura em São Paulo, da estrutura urbanística, das transformações das residências, dos prédios públicos, tal, um nome que é chave, que é também um professor, e assim como eu falei, apontei para vocês aí essa importância do legado da pesquisa, tal, né? É o Carlos Lemos. Carlos Lemos, ele é professor da FAO, né? E ele tem hoje, acho que 91 anos, mais ou menos. E ele tem uma obra muito vasta sobre essa questão da arquitetura aqui em São Paulo, sobre a arquitetura paulista, privada, pública, civil, religiosa. Então, ele é um autor precioso para se estudar esse contexto. Assim como a Maria Amélia Salgado Loureiro, né, com esse trabalho aqui que eu coloquei, que tem a evolução da Casa Paulista e a arquitetura do Ramos de Azevedo. Então, são professores, são intelectuais muito consistentes por conta do seu trabalho de pesquisa, sua erudição, né, que mostram, momento a momento, essas transformações que eu expus aqui para vocês nessa síntese, dentro do tempo que a gente teria aqui para tratar. Uma outra figura que eu acho estratégica para estudar São Paulo nesse processo de transformação, aí na viragem, né, do 19 para o 20, é o professor Nicolau Savicenko, né, professor que foi também professor da Universidade de São Paulo, Departamento de História da USP, infelizmente recentemente falecido, e ele escreveu sua tese de doutoramento falando sobre São Paulo do início do século XX, e ela foi publicada na forma de livro com o título de Orfeu Estático na Metrópole.
Então, o professor Nicolau Savicenko, eu tive a honra de ter sido aluno dele, né, na minha graduação, né? Fiz algumas disciplinas com ele, inclusive tem uma peculiaridade de eu fiz um dos cursos que eu fiz com ele foi de História Contemporânea, e ao propor, então ele permite, né, com uma avaliação do curso, que você escolha um tema entre os temas trabalhados, e nesse caso a gente tinha, né, trabalhado a Belle Époque, e eu quis fazer sobre a Belle Époque em São Paulo, e eu fiz uma monografia, né, sobre o Teatro Municipal de São Paulo. Foi um trabalho que eu apresentei como trabalho de curso, né, para avaliação na disciplina que ele ofereceu. E foi uma experiência bastante interessante, porque eu, enfim, usando, né, os trâmites da universidade, eu consegui lá fazer uma visita guiada, fotografar o teatro, usar as fotos para fazer o trabalho, e, enfim, foi muito proveitoso, foi um aprendizado muito grande. Eu já conheci o teatro como espectador, né? E lá foi a primeira vez que eu fui como estudioso, né? Um estudioso ali em formação ainda, mas foi muito memorável, né? E o professor Nicolau Savicenko, ele sempre nas suas aulas, ele trazia ali as referências, né, do período, do contexto que nós estávamos usando, com diferentes fontes, e não deixando de abrir mão de literatura, de música, história da arte, arquitetura, e dos elementos da política, da economia, da sociedade. Então, era uma visão de história muito dinâmica, muito intensamente dinâmica, né, que ele trouxe para nós e deixou aí dentro dos seus trabalhos uma leitura muito, muito, muito proveitosa, que eu recomendo vivamente para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais desse cenário da São Paulo em transformação, vale a pena observar. Há também essa indicação aqui, eu coloquei, da Dalgis Arantes Campos, né, Arte Sacra no Brasil Colonial, que ela dá um panorama, né, um quadro muito detalhado do que foi aí esse processo de colonização do Brasil, da formação desses povoados, das vilas e depois cidades coloniais, né? E focando a questão ligada ao açúcar no Nordeste, então Salvador, Recife, Olinda, há depois a eclosão da exploração do ouro nas Minas Gerais, São Paulo, o Sul. Então ela faz um panorama muito completo, eu diria, da seria a arte sacra no Brasil colonial, e vale a pena cruzar aqui com essas referências. Bom, com isso eu concluo aqui a minha palestra. Eu espero que vocês tenham apreciado, né? Assim, com certeza a gente poderia passar mais umas 4, 6, 8 horas, sei lá, falando sobre Ramos de Azevedo, mas eu quis fazer pensando do ponto de vista didático, uma leitura que pudesse atender tanto quem nunca tinha estudado isso nem fez faculdade ou ouviu falar e estava conhecendo pela primeira vez, para quem é estudante ou é mesmo já formado, já está trabalhando, atuando, etc. Enfim, tentar contemplar da maneira mais ampla possível essa temática que é o legado do Ramos de Azevedo na cidade de São Paulo. Eu deixo aqui os meus contatos, né? Então, para que vocês possam aí, tem o contato Facebook, no Instagram, o meu e-mail, enfim, dúvidas, questionamentos, sugestões, observações, estão aí à disposição, né? Eu estou aí à disposição de vocês.
Espero que tenham apreciado bastante. Esse foi um dos eventos que integrou aí a Jornada do Patrimônio de 2020, né? Nossa cidade, nossas memórias, com o fomento da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E o objetivo principal dessa atividade é a integração, né? As pessoas vivem na cidade e elas precisam entender o que é a cidade e como a cidade ela é composta por além das habitações onde as pessoas estão, além onde as famílias estão, em maior ou pior proporção, situação de maior conforto, menor conforto, de risco, enfim, a cidade é dinâmica, mas ela é portadora de uma história, ela é portadora de um patrimônio histórico que nem sempre é tão bem cuidado, né? Nem sempre é tão bem preservado como deveria, mas quem pode mudar isso é o munícipe, né? É o cidadão, é o indivíduo que está na cidade e tal, ele se apropriar da relação com esse patrimônio, criar uma dinâmica bastante, digamos assim, viva, intensa. Usar o espaço público, estar nesse espaço público, não simplesmente se deslocando, indo da casa para o trabalho, ou trabalho para a escola, da escola para casa, etc., mas como uma parte integrante da sua vida. Assim como a gente tem em outros países, em outros lugares, que tem orgulho da sua história, tem orgulho, né, do patrimônio que está ali marcado tal, nós, brasileiros, precisamos ter disso também, né? Então, como paulistanos, como paulistas, como brasileiros, existe aí uma riqueza muito grande na cidade de São Paulo, que muitas das vezes ela é, digamos assim, negligenciada, né? E quem perde é justamente esse mesmo cidadão que não se aproxima. E daí ou ocorre a deterioração, ou ocorre a elitização, e seja numa ponta ou outra, a perda é bastante grande. Então, mais uma vez, eu agradeço bastante aí pela atenção e acompanhe os demais, né, eventos, muitos eventos virtuais estão acontecendo nessa jornada do patrimônio, e muito obrigado.